Eu acho que, por eu ser mulher, principalmente, né? Os meninos são a cabeça, a razão da empresa, eu acho que eu sou a emoção. Coração. Essa foi uma decisão puramente de coração. Minha, tô olhando pro Rodrigo agora, nunca falei sobre ele, mas foi de coração. Da Raquel, a gente pulou sem saber o que tinha. Exato. A gente pulou do penhasco sem saber o que tinha. Eu realmente entrei no projeto, assim, quando o Rubens saiu da sala, eu olhei para esses dois e falei, não existe a chance da gente não entrar nesse projeto. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no mundo inteiro. Né? E a gente está falando aqui no Brasil de que de 60% a 80% das mulheres que fazem mamografia nesse país dão negativas, que bom, amém. Então, a gente está dizendo que ou a gente está mandando as mulheres erradas para o mamógrafo, né? Porque elas não precisariam e estamos tirando o espaço das outras, ou tem alguma coisa errada ali. 60%, acho que não foi o Lui, alguém comentou sobre isso, 60% dos diagnósticos de câncer no Brasil são tardios. Ou seja, essa mulher ela vai passar por um processo doloroso. Quimioterapia, radioterapia, e provavelmente ela vai ter que fazer a mastectomia. Aqui do que ele a gente uniu em 3 pilares: a mobilidade, a termografia e a inteligência artificial, para construir uma nova forma mais acessível. E quando eu falo acessível, não é simplesmente para que as pessoas possam pagar pelo exame, mas sim para que toda a estrutura de saúde possa ter esse equipamento sem ter que depender de uma estrutura financeira e pessoal muito grande. 2 pontos, né? Tudo que é inovador tem barreira de entrada. Sim. Tudo. Veja, você imagina, se né, os clichês, né, o Uber, o Airbnb da vida, tem barreira de entrada e é uma coisa absolutamente não invasiva, que não tem nada a ver com saúde, você imagina algo na saúde. Sim. Então, eu acho que o que vocês criaram, né, o que o Rubem criou, o que vocês vêm construindo, cada dia está validando, tá tendo resultados melhores, é disruptivo. Investir na saúde, startup de saúde não dá para fazer MVP e vamos testar. Anvisa quer o real deal, ela quer a coisa pronta. Oi, seja bem-vindo ao Valor Inside, o podcast da Valori Brasil. Eu sou Amanda Bermudes, líder de comunicação aqui da Valori. E hoje o nosso bate-papo é com o pessoal da Linda, uma life tech com uma tecnologia bem legal. Vocês vão perceber que o Jaziel está em outro estúdio, então daqui a pouco vocês vão conferir esse bate-papo. Mas antes, vou trazer aquele raio-x do setor para a gente entender um pouquinho mais sobre o que a gente vai conversar. O mercado global de health techs totalizou 20 bilhões de dólares em 377 negócios de venture capital em 2021, segundo o relatório PitchBook. E as fintechs, startups voltadas para as mulheres, começaram a se destacar entre os investidores. O Crunchbase, em seu estudo de 2021, aponta que o segmento captou 1,2 bilhão de dólares em todo o mundo. E essa é a primeira vez que o setor atinge essa marca. Com um potencial enorme, existem inúmeros desafios e oportunidades. De acordo com o PitchBook, as mulheres gastam cerca de 500 bilhões de dólares anuais em despesas médicas. É nesse contexto que estão surgindo vários aplicativos e empresas de tecnologia para atender as necessidades femininas. O câncer de mama é o principal desafio na saúde feminina, sendo o câncer que mais mata mulheres no mundo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O diagnóstico precoce do câncer de mama significa 95% de chance de cura. A Linda, startup convidada de hoje, atua aí neste campo. Uma vez que 60% dos diagnósticos de câncer de mama feitos no Brasil são feitos em estágio tardio. E como já disse, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. A LifeTech, que surgiu como um projeto durante um hackathon da IBM, já captou cerca de 8 milhões em investimentos com fundos familiares e faz parte do Mars Discovery District, hub de inovação canadense para expandir os negócios na América do Norte. E agora está com a captação aberta para levantar 20 milhões de reais. Então, bora para o bate-papo no outro estúdio e é com você, Jaziel. Olá, seja muito bem-vindo. Lui, Raquel, Rodrigo. Obrigado por aceitarem o convite de estar aqui conosco um pouquinho, contando um pouco da história de vocês, da história da Linda, uma história linda, muito linda, que está sendo construída. É praxe, né,
do nosso podcast aqui, contar um pouco das origens, né? Todo negócio, toda empresa, toda startup começa de pessoas, de sonhos, de ideais, de propósitos, de empreendedores. Então, acho que para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, conta um pouquinho, acho que da história de vocês, começando pela Raquel. Como foi o início, primeiro da tua vida, da tua trajetória, e até chegar na Linda, e depois, se puder, o Rodrigo e o Lui também compartilhar um pouquinho da história deles também. Vamos lá. Obrigada por ter aberto essa oportunidade para a gente aqui. Eu sou publicitária de formação, aliás, nós 3 somos publicitários aqui de formação, mas alguma coisa mexia na gente de que a gente queria mais. Buscar do que entregar a campanha, a marca. Acho que a gente também chega uma hora que a gente chega no estágio que a gente precisa evoluir. E Linda foi uma paixão à primeira vista. Eu acho que, por eu ser mulher, principalmente, né, os meninos são a cabeça, a razão da empresa, eu acho que eu sou a emoção. O Rodrigo, quando vai para o campo, ele me liga e fala: "Você disse hoje o que eu vi aqui na cidade do interior do Nordeste, você ia chorar", e realmente é um pouco disso, assim, né? Então, a nossa entrega, o nosso legado, a Linda, ela nasce com um legado já, né? É uma empresa que nasce para ajudar, para auxiliar os médicos e médicas a salvar vidas, né? Então, a gente comprou essa ideia, a gente entrou como 3 investidores, 3 sonhadores por um mundo melhor, por um mundo mais democrático, por menos pessoas perdendo as suas mães, irmãs, filhas e afins por aí. Tem tanta história que a gente escuta quando a gente vai para o campo e realmente é de chorar. Então, foi uma paixão realmente, assim, né? A gente se entregou e realmente a gente entregou tudo que a gente tinha, né? Tanto de valor econômico quanto de sangue, para que essa empresa desse certo, e ela vai dar certo. Ela já está dando certo e ela vai dar certo. Obrigado pelo espaço. É sempre muito bom contar da nossa trajetória, contar o que a gente vem fazendo. Como a Raquel adiantou, nós somos publicitários, a gente trabalhou com muitas grandes marcas multinacionais. Eu sempre tive um foco muito grande, né, no digital, então uma proximidade maior com tecnologia, tenho uma afinidade, gosto de tecnologia, gosto de pesquisar sobre tecnologia. E a Linda realmente, ela vem para nós como uma oportunidade da gente fazer algo diferente. De fazer algo que não simplesmente seja construir uma empresa, mas levar para todos os cantinhos do Brasil e de outros países, porque a gente fala muito, né, só em Brasil muitas vezes, que o Brasil precisa evoluir, o Brasil está com necessidades, mas isso é global, né? O problema que a gente vem tentando resolver ou auxiliar na solução, na verdade, né, é um problema global. O câncer de mama não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe, né, país, não escolhe momento financeiro, todos estão aí podendo, né, desenvolver, e cada vez mais existe, né, pessoas sendo, né, sofrendo dessa doença. Isso tudo é bem difícil, né? Quem passou por isso na família ou passou com alguém perto sabe o quão isso judia não só da pessoa, mas de todos ao redor. Então, a Linda, para nós, ela tem um propósito, a gente levar algo realmente diferente, ajudar, de auxiliar, de poder ter uma saúde de qualidade para todos. E quando a gente fala de saúde de qualidade, nem sempre é o melhor. Muitas vezes a gente está falando em ter alguma coisa, né? Então a gente parte desse princípio. Ter algo já é melhor do que não ter nada. Uhum. E a gente vem trabalhando com muito afinco para construir. Então, bem como a Raquel falou, eu acho que isso é mais que uma empresa, é mais que um legado. Isso aqui é um sonho nosso de se realizar. Eu convivo no dia a dia com o campo. Estou sempre, né, nos clientes, viajando no interior do norte, do nordeste do país. Mas a gente vê coisas muito parecidas com o norte e o nordeste a poucos quilômetros aqui nos grandes centros, né, da nossa capital. A gente não precisa simplesmente estar só lá para saber que existem pessoas. Então a gente pode fazer bem para muita gente. E eu acho que isso que nos move, isso que nos faz levantar todos os dias, lutar, brigar, ir atrás, buscar novas formas de se fazer a mesma coisa de uma forma melhor e que possa atingir cada vez mais pessoas. É isso que eu acho que a gente está aqui para tentar colocar. Legal. Obrigado. Obrigado a vocês.
estarem aqui. Acho que a história do Linda, você pediu para ouvir antes da gente falar, pediu para ouvir, vou contar o comecinho da história do Linda. Isso. Acho que é a sua história. Né? Que mistura um pouco uma coisa na outra. É muito legal, Luiz, porque assim, o principal objetivo do podcast é levar experiências para empreendedores, né, e investidores de núcleo. Né? Não é o que a gente acaba lendo lá no institucional ou que a gente lê em alguma matéria. É falar um pouquinho, contar, é o storytelling mesmo. Então acho que você puder falar primeiro do Lui e depois contar com certeza como surgiu a Linda, o que é a Linda, né? Todo mundo ainda tá curioso, porque ainda resolve o problema, mas ninguém falou, exatamente. Então vamos lá. Eu sempre fui muito curioso. Muito, muito, muito curioso. Uma vez eu vi uma frase que foi a frase que me trouxe para a propaganda. Eu sou um publicitário de formação, treinamento e carreira. Amo a profissão, não consigo me desvencilhar dela, por mais que eu tente, eu não consigo. Mas o que me trouxe para esse mundo e me jogou na propaganda foi uma frase do Washington Oliveto, que ele falou assim: todo publicitário ele tem que ter um mar de conhecimento, mas com um palmo de profundidade. Eu falei, eu sou curioso, eu gosto de tudo, gosto de correr atrás das coisas, de tentar entender a razão das coisas. Isso me trouxe. Tive uma carreira bem legal na propaganda, passei por grandes agências, fui diretor de marketing da Embraer uma época. Aí a vida progrediu, andou, acabamos vendendo a nossa agência para um grupo grande e em final de 2018 acabou meu earnout. Então eu estava com tempo, estava com um pouco de dinheiro na mão e estava pensando o que eu ia fazer no segundo tempo da minha carreira, né? Todo mundo pensa o que vai fazer. Isso deflagrou em mim uma crise meio que existencial. Falei, pô, tô com 48 anos, o que eu vou fazer da vida agora? Vou me dedicar a algum hobby? Não tenho hobby. Vou me dedicar a alguma coisa que eu gosto de fazer? Não, eu gosto de falar com gente. Rodrigo uma vez me falou, Lu, eu não sei o que você vai fazer no seu segundo momento da carreira. Vai ter balcão, porque você gosta de falar com gente. Aí eu falei, tá, fiquei meio que com isso na cabeça, pensando, eu fui tentar entender algumas pessoas, o que estava acontecendo na vida deles. Aí tinha um cara que eu conhecia, ele tentou vender uns produtos dele para mim, ele era da IBM, chamado Rubens, que é outro nosso sócio que não está aqui hoje. O Rubens largou uma carreira sólida de 15 anos de IBM e Oracle para virar fotógrafo. Aí eu falei, tá, vou tentar entender o que está acontecendo na cabeça desse maluco, porque ele largou uma carreira sólida para começar uma coisa do zero. Eu falei, vou entender isso aí. E eu brinquei, começou numa mesa de bar, mas não, começou numa mesa de padaria. A gente mora em Alphaville e a gente chamei ele para tomar um café e ele me mostrou o Projeto Linda. E aí eu vi que tinha... Aí tudo conectou. Vi que tinha uma oportunidade grande, tinha um potencial enorme e mais, né? Acho que, pegando o que a Raque falou e o que o Rô falou, acho que ele cumpre uma função para a gente que é de vamos deixar uma coisa melhor para esse mundo, vamos transformar esse mundo num lugar melhor, menos duro de se viver. Todos nós aqui temos bastante experiência de sala de reunião, onde todo mundo fala grandes números, grandes decisões frias. A coisa não acontece de uma maneira que a gente acredita. Então, quando o Rubens me mostrou, eu e o Rodrigo e Raquel, a gente já tinha uma agência de propaganda. E essa agência de propaganda ela foi montada em cima do que a gente não queria. Não queremos gritaria, não queremos um modelo de trabalho que seja escravizador, a gente não queria uma série de coisas. E a gente montou um negocinho que vai bem até hoje, está andando e está seguindo. Quando chegou o Projeto Linda, foi meio que a cereja do bolo da nossa vida. Falou assim, puta merda. E hoje ouvindo a Raque falar de propósito, o Rodrigo falar de propósito, falo, puta, esquenta o coração e fala, a gente está no caminho certo. A gente está com um projeto legal, é um projeto que consegue mudar a vida de pessoas. A nossa funcionária número 1 é uma vida que a gente salvou. Ela se chama Daniela. A gente salvou essa vida. Que preço tem isso? Que valor tem isso para o mercado? Isso não se mede em valuation. Isso não se mede em... múltiplo. Não existe. Não existe isso. Então a gente fala, estamos certo. Então 3 publicitários loucos pularam em cima de um projeto com o Rubens e virou o que é isso hoje. É uma empresa que em tempo recorde conseguiu fazer feitos
grandiosíssimos. A gente em um ano conseguiu uma certificação de Anvisa, num processo que não foi nada fácil. Nunca é, sempre Anvisa. A gente tem no nosso corpo clínico, tem a doutora Daniela, e ela fala assim, tudo que vocês fazem parece que não tem sentido, mas dá certo. Porque a gente tem um viés diferente. A gente não tem um vício de mercado, por exemplo. A gente corre atrás da solução e vamos saindo fazendo. Nem sempre é o caminho mais curto, nem sempre é o caminho mais fácil. Mas o que o nosso coração diz e o que o nosso coração acredita. Isso faz a gente sempre sorrir honesto, de noite. Sempre certo, né? Isso faz a gente sorrir de noite e afaga nosso coração. E é muito legal, viu, o Lu, Raquel e Rodrigo, até a gente, né, quantos projetos a gente vê, por coincidência, há uma semana eu participei de um hackathon, que assim, ó, deu para perceber que 3 projetos muito bons, o pessoal era extremamente competente, mas foi muito mal comunicado. O que aconteceu? Eles não pegaram nem os 5 primeiros. Não andou. Então, assim, e às vezes, assim, eu arriscaria dizer que às vezes até tem um certo pré-conceito por ser publicitário no sentido de exagerar a comunicação. Mas quando a comunicação é exata, e até vocês contando a história, como que tudo surgiu, poxa, é unir o útil, e nesse caso, mega útil, super útil, né? a um agradável, a uma comunicação mínima necessária. Sim. Momento de vocês. Vamos lá, né? Quantos mercados vocês poderiam ter escolhido? Que é muito mais fácil de fazer publicidade, muito mais fácil de vender. Exato. Vocês iam ganhar muito mais dinheiro, objetivamente. Exato. E aí vocês foram para um mercado que tem Anvisa, que depois você vai falar um pouquinho dos Estados Unidos. Poxa, entrar no mercado americano com saúde é extremamente complexo. Por quê? E está correto, né? Porque tem... Saúde não pode brincar. Não brinca, exatamente. Então, vocês tiveram uma escolha, fizeram, né, essa escolha. E uma escolha difícil. Difícil, por isso. Quebrar pedras. Veja, não é uma escolha para publicitário, né? Mas, Jaziel, a Raquel falou uma coisa, eu não sei se a gente estava gravando já essa hora ou não. A Raquel é coração. Essa foi uma decisão puramente de coração. Minha, tô olhando pro Rodrigo agora, nunca falei sobre ele, mas foi de coração. Da Raquel, a gente pulou sem saber o que tinha. Exato. A gente pulou do penhasco sem saber o que tinha. Eu entrei no projeto, assim, quando o Rubens saiu da sala, eu olhei para esses dois e falei, não existe a chance da gente não entrar nesse projeto. Porque era um projeto ainda, não era uma empresa, né? O Rubão falava muito disso. Gente, eu tenho essa ideia, a gente já ganhou o hackathon, mas ela não é uma empresa. E vocês... Esse aqui já vendeu uma empresa, né, de comunicação. O Rodrigo e eu estamos à frente de grandes marcas há muito tempo. Então, assim, eu preciso transformar esta ideia numa empresa. E aí eu olhei para eles e falei, o meu ovário, o meu útero está dizendo que a gente tem que ir, tem que ir. E é muito isso mesmo, porque os dois, eles são completamente a razão da empresa. Eles são os números, eles são... O Rodrigo, que está à frente da parte de vendas, claro que ele também tem um momento de emoção, porque é impossível você não ir para o campo e você não se emocionar. Sensibilizar, né? Eu fui ao campo muito menos do que ele, e todas as vezes eu segurei, porque... dá um nó na garganta, né? Você vê ali a quantidade de mulheres que muitas vezes não entendem o que elas estão fazendo, por o que elas podem passar. O câncer, ele não tem hora para chegar, ele não tem data, né? Então, assim, estamos falando agora no outubro, né? Rosa, mas ele não tem data para chegar. E, assim, tem muita... O SUS é maravilhoso, assim, é uma bênção o que a gente tem, mas não tem capacidade para a quantidade de mulheres que a gente tem pelo país. Então, aonde a gente atua aqui, que é bem na base da pirâmide, assim, é muito importante que aconteça. Então, a gente sabe o papel que a gente tem, a gente sabe o legado que a gente vai ter que levar para dentro da gente. E sabe o que é gostoso? É assim, a gente está tão envolvido no dia a dia e Confúcio dizia, Rodrigo vai rir agora, eu vou trazer uma citação chinesa, mas é verdade, Confúcio dizia, ame o que você faz, que você nunca vai trabalhar na vida. Não é? A gente troca mensagens 11h30 da noite, sexta, sábado, domingo, feriado. E nenhum de nós acha ruim. Sim. Claro que tem um custo, claro que tem um peso, claro que tem uma série de coisas que a gente fica meio complicado. Mas é gostoso fazer essa pausa, por exemplo. A gente está tão no dia a dia, tão envolto nos problemas, que às vezes a gente esquece um pouco a razão. Então hoje eu mandei um áudio para a Hack. A gente pode assim, que bom que a gente está aqui parando
e nós mesmos estamos falando o porquê a gente está aqui. Perto, né? Se ouvir. É louco. É louco. Porque empreender nesse país não é fácil. Não é. Nem um pouco. Não. A coisa mais difícil que tem é empreender. Eu trabalhei em cadeiras de comando de multinacional. E não é tão difícil quanto empreender. E numa categoria tão difícil assim, né? Porque é uma categoria que está vivendo há muito tempo dentro das mesmas normas, do mesmo padrão. Inovação, tecnologia, inteligência artificial, para todos, para o trade, às vezes soa meio tipo, o que esses caras estão falando, né? Então, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que quebrar essa barreira. Assim, eu vou aproveitar o gancho, porque todo mundo deve estar curioso. Bora. O que é a Linda e qual dor? E assim, é tão evidente essa questão de vocês envolvidos com propósito, com emoção, que o podcast começou por aí. Começando falando que é a Linda. Exato. Então eu acho que fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente aí. Acho que primeiro, a dor, vocês já... É fácil, né? Uma palavra aí, a palavra mais temida e odiada. A dor e o que é a Linda? O que é a solução? Não vou nem chamar de solução, né? O que é, e vocês contam, que eu acho que todo mundo tá curioso por essa introdução. Acho que a Dora Hack pode falar. Eu acho que ela conhece bem o mercado e eu falo do técnico. O que você acha? A dor é o seguinte, o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres no mundo inteiro, né? E a gente está falando aqui no Brasil de que de 60% a 80% das mulheres que fazem mamografia nesse país dão negativas, que bom, amém. Então, a gente está dizendo que ou a gente está mandando as mulheres erradas para o mamógrafo, né, porque elas não precisariam e estamos tirando o espaço das outras, ou tem alguma coisa errada ali, né? Então, é o que a gente falou, assim, o SUS é incrível, ele é maravilhoso, mas a gente não tem concentração de mamógrafos espalhados pelo país da forma democrática que a gente precisa, né? E a gente só vê as mulheres morrem na fila, morrem tratando, porque quando elas vão ver que quando elas vão descobrir, elas estão tocando o tumor, não se sabe se ele é maligno, se ele é benigno, mas elas estão tocando, e quando você toca um tumor na sua mama, já é um sinal de que ele já é grande, né? Então, aí quando você vai ver, você não tem tempo de tratar, e aí é aquela coisa terrível que a gente vê. Então, assim, ontem eu estava lendo uma história de uma mulher de 20 e poucos anos de idade, acho que 28, uma coisa assim, que se curou do câncer de mama. Você fala, gente, 28 anos. Eu perdi uma amiga agora de um outro câncer, que ela lutou muito contra esse câncer de ovário, de 44 anos. Então, nós estamos falando que não dá para a gente olhar para isso a partir dos 40 anos, 50 anos, né? E a gente tem um corte porque não dá conta de se fazer. Então, a distribuição do nosso país, infelizmente, ela é desigual. E o que a gente está falando aqui é... tem uma outra coisa que eu te contei antes, que a gente não estava gravando. Eu preciso fazer mamografia agora, né? Então eu fico, meu Deus, eu tenho que fazer esse mês a mamografia. Tem, né? Tem. Mas será que dá para ser de semana que vem? Porque a gente sabe que é necessário, é o nosso padrão melhor que tem, a gente não está substituindo nada nem ninguém, né? Eu tenho que fazer. Mas é incômodo demais, né? Eu vou lá, eu aperto, eu vou... Por mais que hoje a gente já tenha, né, mamógrafos digitais e tal, ele é uma coisa incômoda. E muitas das mulheres, elas mentem para si mesmas. Gente, eu posso fazer ano que vem. E quando você vai ver o ano que vem, a coisa estourou. Então, o que nós estamos dizendo é, nós estamos perdendo mulheres muito jovens para o câncer de mama. Por N motivos, né? O mundo mudou, a gente come diferente, a gente passa... As mulheres estão trabalhando, né? Tem casa, tem filho, tem não sei o que, são preocupações. Então, tem muita coisa que está ligado ao estudo do câncer de mama, né? Então, acho que o que a gente se propõe aqui, quando a gente chama de sonho, é um sonho mesmo, é assim, é para todo mundo. A Linda precisa estar nas mãos de todo mundo, né? A gente é uma câmerazinha deste tamanho, ela é móvel, ela é acessível, a gente consegue enviar isso para o Brasil inteiro. A gente não toca na mama dessa mulher, né? Eu estou a 40 centímetros dessa mulher. Eu faço uma imagem dela, eu vejo, eu digo aonde tem uma lesão, né? Eu não estou dizendo se é um tumor maligno, se é um tumor benigno, eu estou dizendo que existe uma lesão. Esta mulher precisa ir para o mamógrafo, doutor.
Para o médico, ela vai ser um auxílio. Linda é um auxílio para ele, para ela, para essa médica, para esse médico, né? Então, alguns médicos que a gente tem contado no mercado sobre Linda, eles falam, putz, mas isso pode estar na minha clínica? Pode. Isso pode estar no hospital do fulaninho? Pode. Ele pode estar em qualquer lugar. É sobre isso que nós estamos falando. Eu acho que a Raquel colocou muito bem, né? O nosso produto, para a gente entender um pouco mais do que ele é, a gente uniu em 3 pilares: a mobilidade, a termografia e a inteligência artificial, para construir uma nova forma mais acessível. E quando eu falo acessível, não é simplesmente para que as pessoas possam pagar pelo exame, mas sim para que toda a estrutura de saúde possa ter esse equipamento sem ter que depender de uma estrutura financeira e pessoal muito grande. Esse é o grande movimento que a gente tenta fazer, e a gente fala tenta porque hoje nós somos uma empresa em construção, né, em crescimento. A gente precisa de apoio, a gente busca, a gente tem muito apoio no nosso país e fora, mas o que a gente construiu foi um software que no final dá uma saída de um device médico, né? De um equipamento médico para que a gente suporte a melhor decisão clínica. O nosso propósito com isso tudo, usando a inteligência artificial e a imagem termográfica, é que a gente consiga adquirir padrões da mama, né, vasculares, a gente usa vários critérios para avaliar essa mama, para que essa inteligência possa avaliar, analisar em cima e tomar uma decisão se aquilo tem alguma coisa anormal acontecendo ou não. Então eu estou falando de um equipamento para trabalhar na ponta. Eu estou falando de um equipamento que está na clínica, como a Raquel falou, que está na unidade básica de saúde, não no centro da cidade, mas lá no bairro onde a mulher não precisa se deslocar. Na beira do rio? Na beira do rio, em qualquer local que a gente tenha minimamente uma estrutura para que essa paciente possa realizar um exame de forma confortável, né? E para isso eu preciso de um ar-condicionado, de uma sala onde ela possa ficar despida, porque ela precisa, né, deixar as mamas expostas para que o exame seja realizado. Então o processo é muito simples, ele pode ser operado, o nosso equipamento, por qualquer profissional da saúde que tenha dentro da sua associação a permissão de ver corpos nus, então técnico de enfermagem, enfermeiras e por aí vai. Então eu já tiro uma dor do sistema total, né, de saúde, onde eu não preciso de um técnico em radiologia especializado, e começo a trabalhar esse rastreio de uma forma mais inclusiva também. Como eu não emito radiação e não toco na paciente, a gente pode começar a usar esse produto em jovens adultas. Então mulheres a partir dos 20 anos, elas já podem começar anualmente a serem avaliadas junto ao seu médico com uma informação, um dado além do que simplesmente os dados que seriam, talvez, numa que tenha muito acesso a um exame de sangue específico ou um ultrassom. Muitas vezes a mulher acaba não tendo acesso, né? A gente não está falando dos 2%, 1% da população que tem acesso à saúde de ponta, né? A gente está falando do restante que precisa realmente fazer, mas de uma forma aonde a gente sempre cuida. O Linda, ele vem com um cuidado de aproximar a paciente do médico, de dar ao médico mais informação, de dar sempre a ele o poder da decisão, né? Jamais a gente pensa em afastar. Né? Até muitos perguntam, pô, mas então esse equipamento é barato, é acessível, é fácil de fazer? Então vamos vender direto para as mulheres. Eu falei, ótimo, então olha só, eu sempre faço esse raciocínio, certo? Tem mulher, ou mãe, ou filha, né? Então, imagina a sua esposa, você está viajando, ela resolve fazer o exame de uma forma ali na sua casa e tem um positivo ali apontado. Não dá, não é para isso. Qual foi a acurácia que ela teve para fazer aquele exame? Se ela teve o controle ideal para fazer aquele momento? Se ela se cuidou, né, dos momentos corretos de se fazer? Todo exame ele requer um protocolo, e esses protocolos são muito rígidos na nossa visão. E tudo por trás disso a gente se apoia em ciência. Então, neste momento, Linda, né, o Lui adora, a gente tem uma pirâmide na nossa apresentação, que na base da pirâmide a gente tem lá a avaliação clínica. Né? E a recomendação da OMS, do SUS, é que a mulher passe por uma avaliação clínica anualmente. Não que ela necessariamente precise fazer exames. A partir dos 40 anos, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda o rastreio do câncer de mama através da mamografia, e no Brasil isso já vai para 50 anos.
Entre 40 e 50 anos, essa mulher precisa de um pedido médico para fazer. Essa é a diferença do rastreio e do pedido. O rastreio é qualquer mulher acima de 50 anos que não tenha feito nos últimos 12 ou 24 meses mamografia, ela entra naquele centro sem pedido médico e faz. Quando eu vou para o pedido médico, eu já começo a aumentar um pouco essa jornada. Então ela precisa agendar uma consulta, passar por consulta, agendar um exame, receber o resultado. Outro momento muito doloroso na jornada, porque a maioria das pessoas hoje não voltam para buscar os resultados. Elas esquecem, porque às vezes demora 30, 40 dias. Correria, vida difícil, pós-pandemia, né? Ou pandemia ainda para alguns. A economia ainda está se fortalecendo. Estamos passando por outros momentos aí socioeconômicos no país que deixam tudo mais difícil. Então, não vai buscar. Não volta. Fica sem o diagnóstico. Fica sem. Talvez ela... E aí o sistema, e eu vou falar do sistema público e de privado, os dois, quando tem um positivo, o sistema põe as agentes sociais para ir atrás dessa mulher. Então, quando a gente fala muito, que nem o SUS, o SUS é isso e aquilo, o SUS é maravilhoso. O SUS é um projeto respeitado internacionalmente. A Anvisa é respeitada internacionalmente. A gente esteve nos Estados Unidos, que o Luiz vai contar um pouco das nossas viagens, aí, dos nossos passeios na América do Norte. A gente recebeu feedbacks de tipo, é uma das agências mais criteriosas e mais difíceis de se você conseguir a autorização para comercialização de qualquer produto. É no nosso país, é nosso. E o SUS faz um trabalho que hoje é referência para muitos países no mundo. Canadá, por exemplo, é um país que só tem saúde pública. Usa muita referência nossa, médicos de família. Então, estamos querendo criar um projeto, um produto que vai para o mercado, mas não só acessível, um produto que muda um pouco a nossa cultura. Eu gosto de brincar como a gente vai no médico e como se ele não tivesse estetoscópio para te auscultar. Imagina, olha, você precisa voltar lá na consulta, vai marcar com outro médico para fazer. Não é isso. No momento que eu entro no consultório, isso no público ou no privado, eu já posso oferecer um exame anterior à entrada dela e o médico com dados, né, pode tomar uma decisão de, por exemplo, priorizar a mulher. Então, ele viu. E o que é mais legal? Tudo que a gente fez no produto foi para encontrar lesões antes dela ter qualquer alteração visual ou palpável na mama. Porque depois que ela tem um nódulo, como a Raquel falou, de 3, 4 centímetros, no próprio toque o médico já sente, muitas vezes ele já encaminha para a mamografia, mas já agenda a biópsia. Isso, quando eu falo num sistema todo, isso é custo. Muitas vezes eu estou levando uma mulher a uma exposição, né, psicológica, que existem estudos que mostram que uma mulher hoje leva até 2 anos para se recuperar de uma biópsia, e 2, às vezes eu estou empregando um investimento público e privado em algo que não precisava. Algo que poderia ser tratado de uma forma mais barata e menos invasiva no corpo. Perfeito. 4 em 5 biópsias dão negativo. Exato. Imagina o custo disso, o custo financeiro e emocional. Funil, né? Vários exames que não dão, que a biópsia para chegar, né? E quantos ficaram? E o Luiz falou um pouquinho no começo, 60%, acho que não foi o Luiz, alguém comentou sobre isso, 60% dos diagnósticos de câncer no Brasil são tardios. Ou seja, essa mulher ela vai passar por um processo doloroso. Quimioterapia, radioterapia, e provavelmente ela vai ter que fazer a mastectomia, que, né, a retirada das mamas. Além de ser muito doloroso, é muito caro. Isso a gente está falando do impacto direto, né? Se você parar para pensar enquanto política pública, enquanto impacto social, é maior ainda, porque você... É dado, 78% das mulheres que fazem mastectomia, eu li esse dado em algum lugar, eu não lembro a fonte, quem faz mastectomia são abandonadas pelo parceiro. Olha o impacto que isso traz na família. Olha a mulher, eu tiro a mulher da força de trabalho, eu destruo família pelo simples fato dela ter tido uma doença. E aí, o que a gente quer, na verdade, eu acho que a gente sempre deixa isso muito claro. O Linda não veio para tirar o espaço de ninguém, mas o Linda vem para complementar vários espaços que existem aonde a mulher não tem acesso. A gente veio para somar e auxiliar o mamógrafo num trabalho de 50 anos de rastreio.
né? Que todos os anos a gente tem que fazer a campanha do Outubro Rosa para lembrar as mulheres que elas precisam procurar um centro para fazer o rastreio do câncer de mama. Eu adoro dar estatística porque eu acho que isso traz um pouco o tamanho do problema. Mas a gente está falando que de 50 a 69 anos, mais ou menos 12 milhões de mulheres deveriam fazer mamografia anualmente. O Brasil, ano passado, pós-pandemia, que já teve uma recuperação muito boa, fez 2 milhões e 100 mil mamografias. Se a gente olhar para o público... 10%, um pouquinho mais de 10%. Se a gente olhar para o público de 25 anos a 69 anos, como a Raquel acabou de falar, recentemente a gente leu uma notícia de uma atriz de Hollywood com 20 anos. A gente já ficou sabendo de casos de meninas de 14 anos com câncer de mama. Se a gente olhar para um público de 25 a 69 anos, nós estamos falando que no Brasil são mais de 60 milhões de mulheres. 60 milhões de mulheres que deveriam passar pelo médico, fazer os seus exames, cuidar, e não só do câncer de mama, colo de útero também é o segundo, e ele é muito agressivo, e a gente também não tem acesso, a gente não resolve esse problema, mas a gente traz com a nossa bandeira junto, né, de apoiar quem quiser, né, o nosso apoio. Sim. Mas olha só o tamanho da base que a gente tem no Brasil e que precisa de auxílio. A gente entende que o mamógrafo é o padrão ouro internacional, a gente defende isso em todos os nossos trabalhos, a gente defende isso com médicos, mas a gente mostra que existem oportunidades para se somar nisso e diminuir, né, cada vez mais o impacto. A gente tem 60 mil mulheres com câncer de mama todos os anos no Brasil. A gente tem uma mulher diagnosticada com câncer de mama no mundo a cada 29 segundos. A gente está falando de algo realmente doloroso, realmente que precisa de uma política pública de saúde para melhorar. E é aí que a gente quer entrar. E é uma coisa que, quando a gente fala da causa, é uma coisa que, quanto antes a gente detecta, maiores são as chances de sobrevida. Quando o tumor tem mais de 1 centímetro, geralmente a sobrevida é 40%, 45%, 50%. Quando tem menos de 1 centímetro, o tamanho do nódulo, a chance de sobrevida pode ir até 95%, 96%. Isso é gigantesco, isso é esperança, isso é dignidade, sem contar que isso é dinheiro. A gente gasta muito mais hoje com tratamento do que com prevenção. Exato. É muito surreal. E Lu, né? eu lembro muito uma das primeiras reuniões, né, realmente com um médico, não tenho autorização de falar o nome dele, então não vou citar nomes, mas era um mastologista de muito respeito à frente de uma instituição grande de combate ao câncer de mama. E quando a gente apresentou o produto para ele, ele ficou sério, né, esperando, entendendo qual era o nosso caminho, qual era o nosso espaço dentro do mercado. Ele falou, poxa, eu tenho um objetivo na vida. Deixar de receber mulheres aqui no meu consultório, no meu hospital, às quais eu não posso mais fazer nada. Eu vou dar qualidade de vida final para ela. E a gente fala muito de detecção precoce, que é a mudança do jogo, né? O game changer aí dessa história é a detecção precoce para todos os cânceres. Ele falou, eu quero receber essa mulher em tempo de tratá-la, em tempo de salvar aquela vida. Então vamos dar espaço primeiro e depois eu quero trabalhar a detecção precoce com vocês. Mas a gente consegue somar nisso. Degrau a degrau a gente vai construindo isso, e eu acho que essa mudança de cultura é muito forte. Eu acho que eu já escutei em campo mulheres falando, eu senti na mama, não contei para ninguém porque eu achei que era contagioso, né? 2022, tudo, né? O acesso à internet está cada vez maior, mas a gente está falando de lugares que a pessoa não acessa. Que ela não acessa. Né? A outra mulher, ela estava tapando, né, uma ulceração da mama com gás para esconder da família, né? Isso já está, aquela parte ali já está tão comprometida que ela já chega a estar apodrecendo. Cheira mal até. Eu falei para o Lu, eu sou, como a gente falou, eu não sou da área da saúde. Estou tentando fazer formação na área da saúde na rua, né? Não é na faculdade. Então, tem uma outra mastologista que trabalha na Mulheres de Peito de Campina Grande, essa eu vou dar o nome dela, a doutora Cristiane. Faz um trabalho maravilhoso no estado. Ela hoje é a principal mastologista em detecção de cânceres no estado da Paraíba. Então, e ela com mais 2 ou 3 médicas que ela auxilia e busca, ela até paga as contas, com o apoio da Américas Amigas, a Mirna também, que faz um trabalho brilhante à frente das Américas Amigas, que é outra ONG de combate.
E ela uma vez começou a me mostrar foto de como as mulheres chegavam. Eu falei, doutora, eu não tenho estômago para ver isso, eu não estou acostumado a ver isso. Ela falou, sabe o que eu te mostrei? Para você lembrar. E para você levar com você essa missão que vocês estão querendo, né, colocar no mundo, que não é financeira, é de auxiliar as pessoas, que também no final a gente está no mundo capitalista e vai ter retorno. Claro. Mas não é o objetivo primário, eu acho. Acho que é isso que nos guia. Sim. Acho que então ficou claro, né? O câncer é a dor e não o diagnóstico, mas o pré-diagnóstico, né? O fura-fila. Né? O fura-fila, né? Melhorar a prevenção e melhorar esse funil. E é muito interessante, né? Como um termômetro, como um aferidor de pressão. É um exame que o estetoscópio, um exame pré. E aí, eu queria levantar uma bola aqui, que inclusive tem a ver com investimento, que é escalar. Porque assim, eu acho que tem 2 pontos, né? Tudo que é inovador tem barreira de entrada. Tudo. Veja, você imagina, se né, os clichês, né? O Uber, o Airbnb da vida, tem barreira de entrada. E é uma coisa absolutamente não invasiva, que não tem nada a ver com saúde, você imagina algo na saúde. Sim. Então, eu acho que o que vocês criaram, né, o que o Rubem criou, o que vocês vêm construindo, cada dia está validando, tá tendo resultados melhores, é disruptivo. Sim. Né, é algo novo. Como que vocês veem essa escala? Como que seria escalar em algo novo? Eu até estou perguntando isso porque a gente vai falar daqui a pouco de investimento. Claro. A gente sabe que, veja, o custo... você já falou, a gente está falando de um dispositivo parecido com um celular, um dispositivo pequeno. Deixa eu pegar ou seja, é algo como comparado a um mamógrafo, comparado a algo pequeno. Então, como é a questão de como vocês veem, né, e como está no plano esse escalar, né? Então, vamos lá. Escala, deixa eu responder em 2 frentes. Disruptivo, né? A escala disruptiva ali. É o equipamento. Ou seja, aqui, né? Estamos falando aqui de um celular, né? 3 dedos maior. Fica na frente. E uma coisa, antes do Luiz falar, Luiz, que a gente veio discutindo esses dias, né, conversando, a gente estava em alguma outra mesa dessa, batendo papo, é sobre a zona de conforto. A gente estava falando, né? Quando a gente fala em inovação, mudança de padrão, mudança de cultura, nós, seres humanos, a gente tem uma predisposição a não querer sair da zona de conforto. Ele fala muito, né? Eu brinco às vezes, falo, pô, se tudo isso dá certo, o que a gente vai fazer? Porque será que a gente consegue voltar a ser executivo de 9 a 5, com horário de almoço, né, quase que bater crachá e sair, porque a gente está acostumado a movimentar, mudar, pensar, mudar de foco, trazer. E a gente saiu da zona de conforto. E é a mesma coisa, eu trago uma tecnologia na área da saúde, são anos de estudo. A gente sabe, um médico aí vai se formar em 10, 12 anos, quantas especializações, não para nunca mais. Então ele aprendeu coisas durante esse período, usou durante às vezes 20, 25 anos, opa, chegou uma coisa nova. Ele precisa entender como ele vai usar, como ele vai tomar a decisão segura. Ele está preocupado com o paciente dele. E ele está certo. Está certíssimo. Né? Então a gente fala dessa zona de segurança, né? Essa zona de conforto, que a gente está tentando, de alguma forma, reacomodar. E aos poucos, né? Eu acho que isso aí é muita resiliência. Quando você fala de escalabilidade, barreiras que a gente tem, eu ia falar disso aí. Acho que a primeira delas que a gente tem é muito mais cultural, ela é muito mais... ela está muito mais dentro das nossas cabeças do que fisicamente falando, né? Eu acho que quando a gente fala em inovar num país como o Brasil, eu comecei abrindo falando que empreender no Brasil não era fácil. Eu citei o processo de Anvisa. Para mim é tranquilizador saber que a Anvisa é um órgão reconhecido como rígido, porque investir na saúde, startup de saúde não dá para fazer MVP e vamos testar. A Anvisa quer o real deal, ela quer a coisa pronta. Então a gente passou muito tempo na prancheta para montar, para levar para a Anvisa a coisa certa, porque senão não opera, e tem que ter isso, é importante ter isso. Então,
Essa é boa, né? Anvisa não homologa MVP. Não. E o mercado não aceita também. Não dá para usar MVP em pessoas. E é importante falar que assim, nós 3 somos à frente da empresa, né? Nós somos hoje os 3 sócios. O Rubão é a parte de tecnologia e inovação. Está trabalhando lá enquanto a gente está aqui, mas a gente tem um time, né, composto por médicos, por biomédicos, tem tudo lá por trás da gente, né? Assim como a Anvisa tem as regras, a gente também tem, né? E assim, quando a gente fala de crescimento, o nosso produto, falando produto puro mesmo, é um produto exponencial. Eu não tenho barreira técnica para crescer. Eu faço todo o meu processamento em nuvem, a gente capta as imagens com celulares normais, com mínimo de especificação técnica, vai para a nuvem e volta para a plataforma. Então, a exponenciabilidade, o grau o crescimento dessa bagaça, a velocidade de expansão que a gente vai fazer é 1 para N. Depende muito de investimento para que eu possa ter uma base espalhada. Depende muito de eu ter apoio médico para que eu consiga ter estudos clínicos, que eu consiga validar isso com corpos clínicos, publicar artigos, publicar estudos, que os médicos... Opa, aqui é legal isso aqui fazer. Então é uma questão de botar na mesa e fazer acontecer. Porque, tecnicamente, a gente cresce de 1 para N, da noite para o dia. Você está falando de estudo, é muito legal aquela frase, né? Que a ciência está sempre em estágio transitório. Ela tem uma verdade que amanhã já não é mais, que a gente tem que mudar, então... Que tem que atualizar o tempo todo, né? A nossa exponencialidade, né, do produto, em crescimento exponencial, a gente pensou em tudo isso de uma forma que a gente quebrasse algumas barreiras, então a gente usa alguns devices de mercado, mas cada passinho que a gente dá, tem que comprovar cientificamente. E é bom que seja assim. Mas a gente tem que pensar e ver que a ciência, o papel da ciência é questionar ela mesma. Não dá para a gente ficar na zona de conforto, como o Rô falou. A gente tem que abrir a cabeça das pessoas para que elas possam estar atentas e abraçar a tecnologia e a inovação. É importante que eles vejam isso. Porque senão a gente continua andando de cavalo, não inventou o carro. A gente não tinha mais celular, a gente estava num telefone de fio, porque não precisa, para que eu vou precisar carregar meu telefone? Então, a gente vem, e eu entendo de onde vem algumas resistências que a gente encontra por aí, mas a gente precisa encontrar essas pessoas que são abertas, as pessoas que estão a fim de ver e testar. Claro que a gente tem estudo clínico, claro que a gente tem responsabilidade, a gente tem ética, a gente tem um produto confiável e que funciona. Está tudo aí. Então a barreira para a gente crescer exponencialmente está muito mais na cultura do que no hardware, do que no software, do que em outro lugar. Perfeito. E aí eu já puxo o gancho, inclusive, para o investimento. Veja, é um negócio, está claro o propósito. Vocês já falaram que é algo que também atraiu. E aí eu acho que é a melhor das junções, né? Você tem um propósito, você tem algo que resolve um problema, resolve uma grande dor. Sim. E é um business, né? Exato. Estamos falando aqui de um business. Aí, acho que assim, né? Primeiro, esse podcast ele tem uma relação muito forte com os negócios que nós vemos, os investidores que nós vemos. E quando nós conhecemos, né, quando o time da Valori, junto com o time da Melchides, né, que temos a honra, inclusive, de representá-los, né, para buscar esses investidores. Quando a gente conheceu a ideia e o projeto, a gente falou, uau, pô, que projeto bacana. Porque toda startup tem um propósito, toda startup é nobre, mas, poxa, a pegada de vocês é diferente, né? É diferente você chegar e falar assim, eu salvei uma vida, né? Eu salvei uma família com todo esse desencadeamento de um problema. Então aí, já indo um pouco pelo aspecto do investimento. Se escala, estou entendendo que tendo capital, isso cresce. Sim. O momento da Linda, pensando em investimento, está no momento de escala, está no momento que, entrando o capital, eu diria até mais, né? Eu acho que se vocês puderem assim, comentar um pouco até da última rodada, sem dar muito detalhe, mas o que vocês fizeram, e até o momento que está.
né? Tá bom. Essa busca de investimento, onde podemos chegar? Não tem limite. Não tem Porque limite. você acha que um Não tem estado, limite. uma região, um país, Outros um países. continente, É. né? Exato. E aí vai Exato. ampliando. Eu, particularmente, sou um cara que eu questiono valuation desde o dia 1. A gente trabalha junto, você já percebeu que eu questiono valuation, seja qual for a forma que você vem. Eu questiono a Mas metodologia. como que faz valuation de tudo que a gente falou até Exato. agora? Exato. Veja, a primeira vez que a gente está falando a palavra valuation. Exato. certeza. Exato. É assim, então, que momento a gente tá? Todo o levantamento de capital que a gente fez até hoje foram friends and family. Todos os loucos, os queridíssimos que nos abraçaram, acreditaram no sonho com a gente. Quero agradecer a todos eles. Claro. E nos deram capital para a gente começar a correr com esse sonho. O que acontece? A gente tá com um produto validado. Validado, pronto. Eu tenho com o produto certificado. A gente hoje tem 14 municípios que já são clientes nossos com o produto Linda rodando. A gente tem 40 kits espalhados pela rua. Isso quer dizer que quase 3 milhões de mulheres já têm acesso ao nosso exame. É importante falar que a gente também tem 2 clientes privados sendo implementados, ainda não vamos dar nome porque Sim. ainda não está aberto, mas são 2 clientes privados grandes aí que a gente começa a operar a partir de outubro também, além de municípios. Então, assim, a gente está com o case pronto, a gente está com o produto pronto, já está validado pelo mercado. A gente está precisando agora de gasolina de foguete para explodir o foguete. O que a gente precisa disso? A gente precisa de gasolina. O que eu quero dizer gasolina? Eu preciso de dinheiro para estudo clínico, compra de equipamento, crescimento de estrutura. Pessoal, o jogo agora está mais sério. Nós somos em 8 hoje. Nós 8 já estamos trabalhando 28 horas por dia e já não dá mais a nossa capacidade. Então, para a gente poder crescer, eu preciso aumentar a minha estrutura. E estou falando de contratar cientistas, eu estou falando de contratar mais médicos, eu estou falando, sabe, dar esse tiro grande para a gente crescer. A gente tem contratos hoje que eu brinco com o Rô. Sexta-feira a gente estava numa reunião, o cara falou, se der tudo certo a gente entra. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu rio ou se eu choro. A gente entra e o início é 580 unidades de saúde. Eu falei, puxa, que legal, né? Isso é mais dos 40, isso é mais do que 10 vezes Puxa, o que que eu legal. tenho. Como é Tem que a gente 40 vai hoje. se dividir? E aí, pensando até pelo olhar de investidor, é isso. Você tem um produto validado, tá homologado. Você tem cliente rodando e clientes querendo contratar, você precisa. Acho que o exemplo é bom. O dinheiro não é nem para motor, é para nem para gasolina. câmbio, é para gasolina. É isso. para o carro andar, para a solução rodar que já funciona. O tamanho da estilingada que a gente dá de faturamento, eu tenho 40 unidades hoje e sexta-feira o cara falou assim, a gente vai botar 580. É mais de 10 vezes o que eu tenho hoje. Em um contrato. Então, quando a gente faz curva de projeção, parece conta de mentiroso. Porque em um contrato eu cresço 10 vezes. E a gente não tem braço mais para isso. Então, quando a gente fala, as pessoas falam, nossa, mas por que vocês não entraram em X lugar? A gente não entrou porque a gente não conseguiu chegar lá ainda. Não tem como, a gente é pouco, e tem uma né? coisa que eu brinco que eu faço, eu vendo um pedacinho da minha empresa todo dia, né? Porque eu estou atrás de investidor, então eu tenho que vender um pedacinho da minha empresa todo dia. Eu tenho 2, 3 reuniões, vocês têm me ajudado muito, para vender um pedaço da minha empresa. E eu noto que existe alguns perfis diferentes de investidor. Eu percebi que os investidores brasileiros, eles são muito mais cautelosos. Eles têm uma relação com o investimento diferente. Eu boto 5, previsão é ganhar 50, meu gol é 500. É muito claro, é quase que uma coisa bancária. Quando você vai para instituições internacionais, a conta é menos árida, a conta é mais flexível. Peraí, vamos salvar vidas. Peraí, o projeto pode ser que eu tenha meu retorno em 25 anos e não em 5, como o brasileiro pede. Então, existe um mecanismo diferente de avaliação para a entrada do investimento. Um jeito de pensar, né? É um jeito de pensar muito diferente. E aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu encontrar uma pessoa que pensasse um pouco mais a longo prazo conosco. Esse tem sido o nosso desafio hoje. E eu vim para cá discutindo, né, batendo um papo no telefone com o Lui e falando, a gente tem um plano
né? Vocês nos ajudaram muito a fortalecer e a refiná-lo. E esse plano depende da fome de quem vir com a gente, né? A gente pode crescer numa velocidade 5, como a gente vem planejando, ou isso pode ser uma velocidade 50. E a gente transformar um plano de 6 anos em 2. Existe a possibilidade, existe a necessidade de mais capital investido no início. A gente dosa capital e retorno para que a gente tenha uma régua mais regular. Mas a gente está falando de tecnologia. A gente está falando de gente aí fora que não está fazendo exame. Então, a gente fala muito. A gente precisa de alguém que olhe e fale, legal, quero. Mas se eu entrar agora assim, lá na frente eu posso ter mais? Tudo é conversável. A gente precisa de quem queira apoiar, de quem tope abraçar uma causa junto com a gente e transformar a Linda numa empresa global, né? A gente... a gente vai falar de internacionalização, acredito. Se a gente deixar você, né, José? Porque nós falamos um pouco. Para vocês falarem mesmo. E a gente fala, né? Falar mesmo. Até umas 5 da tarde a gente termina. Mas é fome. Mercado americano, mercado norte-americano, na verdade, né? Não americano, norte-americano, mercado europeu. A gente tem fit. É uma questão de quanto a gasolina vai chegar e qual o tamanho do meu tanque para acelerar. Perfeito. Estamos nessa. E o momento de vocês é muito bom, porque é um momento de trampolim, né? Vocês fizeram toda a lição de casa e agora está começando o combustível. Agora que vocês estiverem num patamar na casa de milhares de clientes, vai mudando. E serão ciclos. Deus e te quanto ouça. mais combustível, Amém. mais anda, certo? Sim. Você pode andar conforme tem combustível. Sim. Eu vou aproveitar o gancho que o Rodrigo colocou sobre internacionalização, né? Porque Sim. esse é o tipo de tema também que você não precisa fazer pergunta. A gente não precisa perguntar, é possível usar em Sim. É uma dor global. Super. Então fala um pouquinho Deixa eu até falar, do plano o tamanho do internacional. mercado global. Tá? O Rodrigo falou, a Raquel falou das idades de corte das mulheres. Se você fizer um corte seco na população mundial, de 40 a 69 anos, são as mulheres que se enquadram para fazer exames regulares de mama, a gente está falando em 1,2 bilhões de mulheres. 22% da população mundial hoje. Se você botar uma perspectiva de business disso, colocar de mercado, eu tenho a cada ano 1,2 bilhão de mulheres com a necessidade real de fazer esse exame. Sabe qual é a beleza disso? Elas vão voltar no que vem. Elas vão voltar no outro ano. Elas vão voltar no outro ano. Elas vão estar vivas. Elas vão estar vivas. Elas vão estar vivas. É sobre isso, gente. E aí, não é se difícil. somar crescimento populacional global. Mas se olhar também para o número de crescimento da incidência de câncer de mama, cresce 7% ao ano. Ano contra ano. Então você entende o tamanho do jogo que a gente entrou. Então é um jogo muito grande. Então, o que aconteceu já entrando na internacionalização? A gente decidiu, um momento da nossa longa e dura estrada de empreendedores no Brasil, a gente pensou em sair do Brasil. Tá? Por mais doído que isso fosse para todos nós, a gente pensou, a gente falou, não dá, vamos começar fora. Escolhemos um país chamado Canadá e por uma série de questões o Canadá foi escolhido para nós, que seria o melhor. As coisas andaram, a gente lançou por aqui, foi por aqui, tudo bem. A gente acabou se inscrevendo num programa de uma aceleradora gigante chamada Mars District, que fica em Toronto. E a gente foi aceito para entrar no programa de aceleração deles. Mars é uma entidade mista, metade pública, metade privada. Só para você ter uma ideia do poderio de fogo deles, lá trabalham 18 prêmios Nobel. Tá? Eles têm uma longa história de saúde, de health techs. Então, para entrar lá já é uma barra alta e quando a gente entrou, nós mesmos não acreditamos. Não é possível, acho que não. E passamos. Mas um mês atrás a gente foi aceito num programa chamado CDL, que chama Creative Destruction Lab, que ele é da Universidade de Toronto, e lá é um programa de aceleração tecnológica, com foco em inteligência artificial. Um dos mentores desse programa chama Joshua Bend, que é o pai da inteligência artificial. Ele é presidente do Instituto Mila, lá no Canadá. Então a gente também entrou lá. Estou indo para o Canadá agora. Semana que vem. Agora, já?
Próximos dias. Porque a gente vai ter uma rodada de palestras, seminários, e a gente vai entrar e fazer o programa acontecer. A gente já foi procurado por alguns grupos internacionais também, que já enxergaram o potencial. Perfeito. Então, claro, as negociações não andaram por questões comerciais, mas é outra coisa. Mas a gente tem certeza que a gente tem um diamante na mão. A gente tem certeza que o nosso diamante é muito valioso e raro. E a gente quer usar ele da melhor maneira. A melhor maneira nem sempre vai ser os melhores deals comerciais, mas vai ser os melhores deals que vão ajudar mais pessoas, o que vão fazer com o nosso produto, de que forma vão usar nosso produto. A gente não quer que o nosso produto seja bandeira política de ninguém. Uhum. A gente quer, sim, atender políticas públicas, claro. Mas a gente não gosta. A gente tomou um super cuidado agora durante as eleições para a gente não virar bandeira de candidato. Sem dúvida. A gente pagou um preço por isso. Um preço Sim. de faturamento. Então, a gente não quer. Eu brinco muito que o dinheiro para nós é muito mais consequência do que causa. A gente está atrás de fazer o bem e resolver a saúde e vida de várias mulheres. Com certeza. Eu acho que é uma Uma empresa que já consequência. nasceu com esse valor, né? Uhum. Quando a gente se reuniu para fazer alguma empresa juntos, a gente já sabia o que a gente não queria. O Luiz contou isso, né? A gente não quer grito, a gente não quer isso, a gente não quer aquilo. Então, foi muito baseado nos nãos. E, assim, a transparência, a honestidade de cada um que está aqui nessa sala é muito grande. Então, a gente tem isso para levar, né? Eu sou a parte do coração, eles são a parte da razão, mas a gente sempre tem que ter o balance disso, né? Então, tem que ter um equilíbrio. E a empresa hoje, é o que você falou, assim, a gente montou uma empresa que está prontinha, de valores, de missões, está toda resolvida, né? A gente precisa dar um passo agora. A gente precisa de alguém com um pouquinho de coração. Né? A gente brinca. Eu acho que é isso. Eu acho que, é isso. sabe, alguém que consiga colocar um pouco o coração e a razão. Eu acho que os dois podem. Eu vejo, às vezes, a gente olha para as pessoas que trabalham com a gente, pessoas que são funcionárias da Linda hoje, muitas deixaram outras carreiras e falaram, eu quero trabalhar. na Exato. Por propósito mesmo. eu não Ótimo. consigo, aquilo é um propósito de vida. E eu trabalho na frente de vendas, toda a parte de parceria e vendas da empresa tá sobre a minha responsabilidade. Cara, o que eu tenho de gente que me apoia nesse país, que vende, que me apresenta gente, que me leva, que gasta a gasolina do carro, que gasta almoço, que me chama para e me ajuda. E você fala, o cara, é um propósito. E aí depois eu vou descobrir, às vezes ele conta uma história dolorida da vida dele. É isso. A Todo mundo mãe, tem. aí eu falo, alguns é um amigo, eu falo, cara, mas essas pessoas que precisam abraçaram a gente e que fazem a gente crescer dia após dia, mês atrás de mês, a gente deixa nossas famílias, vai viajar, roda pra tudo quanto é lado, tem gente que fica brincando, pô, mano, eu liguei pra você, onde você tava no Rio, agora você já tá onde? Aí eu tô aqui, tô lá, o Luiz tá num lugar, o Hack tá em outro, a gente se multiplica. E para fazer aí uma coisa mais hard, a gente está com uma rodada de investimentos aberta. A gente está captando 20 milhões de reais agora. 10 milhões, desculpa. Você mudou a rodada? A gente acabou de falar. A gente acabou de falar, se pôr mais combustível anda mais, né? Então, são 20. A gente está com uma rodada de 2 milhões de dólares, na verdade. Esses 2 milhões de dólares vão dar para a gente um runway de 18 meses, esticando 24 meses. Tá? Mas é o que a gente falou mesmo. Se eu tenho mais gasolina, eu vou mais longe e a gente consegue. Isso. Crescer. Por que a gente está pedindo? As pessoas falam, 2 milhões é pouco. É pouco, mas é muito. Mas assim, cheques maiores estão mais difíceis. Claro que eu gostaria de ter um cheque maior para a gente já começar a acelerar várias frentes ao mesmo tempo. Mas com esse dinheiro que entrar, a gente vai conseguir dar o giro que a gente precisa na roda para que ele comece, a estrutura comece a se autopagar e a gente chegar no break-even em coisa de 2, 3 anos. Tá? Perfeito. Então é essa a lógica. Que é isso, né? A rentabilidade e a rentabilidade que já tem cresce, só que limita crescimento. Crescer mais, investir mais. É a regra do jogo. Esse é o ponto que a gente está. E retorna. Esse é o ponto que a gente está. Exatamente. Acho que, assim, show. Assim, a gente, até pelo que a gente já tem conversado, né? A receptividade é muito, muito boa, muito grande. Vai acontecer. Talvez quem está ouvindo já vai ter. Agora já vai ver uma rodada e falar, pô, estava buscando e já aconteceu a rodada, porque vai depender do momento. Por favor, quem está vendo, põe dinheiro na gente.
Aquele empurrãozinho, né? E agora sim, a gente já tem aí o tempo, infelizmente daria pra gente ficar aqui, né? Putz, muito várias dias e dias. O assunto é muito bom, né? O assunto nos enche, né? O assunto nos motiva, dá uma energia muito boa. Mas assim, eu não poderia também passar sem perguntar um pouquinho, falar um pouco até de futuro. Tá muito claro o foco de vocês. Tá claro que vocês são super centrados. Acho que estão fazendo um excelente dever de casa. Centrados aqui na sua frente. Não, Então, somos, sim. isso se vai refletir e retroalimentar para o crescimento da Linda. Com certeza. Mas aí a pergunta é, e aí, a solução, ela se limita ao câncer de mama? Não. Tem aí acho que não quero fugir, mas também não dá para terminar de falar que essa solução não caberia para outras dores e outros problemas que nós temos na sociedade. Vamos lá. Em um momento da nossa história, a gente começou a descobrir que a gente tinha uma ferramenta muito poderosa na mão. E aí a gente fez uma opção estratégica de focar em uma doença para que esse foco desse para a gente recursos, capital, experiência, para que a gente pudesse desdobrar o processo. A nossa tecnologia e a nossa patente, ela é flexível para que a gente possa usar o produto com outras detecção de outras anomalias, outras doenças, outro tipo de lesão. Então, o campo já está mandando imagens para a gente perguntando, e aí, isso e aquilo? E a gente fica, não, pelo amor de Deus, não, a gente não pode, a gente não sabe. Foco. Vamos estudar e a gente vai fazer. O campo são os médicos, né? Os médicos olham e falam, nossa, além das mamas eu vi mais isso daqui. Não, por enquanto a gente não tem estudo disso. O próprio mercado de mama ele é muito grande, né? Se a gente abrir o leque, e a gente viu isso, eu e o Luiz numa apresentação com 2 médicos, e um dos médicos era extremamente técnico na parte de software, que é muito raro. Uma discussão de 1h30 com ele, uma conversa extremamente técnica e profunda, ele falou assim, sabe que vocês precisam tomar cuidado em manter o foco. Mantenham o foco, saibam o que vocês querem do produto. E o que a gente quer do produto neste momento é o que a gente veio contando até agora. Na mama. Mesmo na mama, a gente tem 4 steps para acontecer nos próximos 3, 4 anos, que são passos largos. Mas, de novo, tem alguém grande, uma multinacional, uma empresa que tenha recursos e também nos ajude a estruturar isso de forma mais rápida. A gente tem capacidade técnica e conhecimento hoje para ir para tireoide, retinoblastoma infantil principalmente, que ultimamente a gente viu um grande famoso aí falando do filho, algumas coisas superficiais de abdômen, pele, tem tantas que a gente poderia abranger, mas de novo. O nosso objetivo é e depois a gente vai... Mas é uma solução escalável em mercados, né? Total. Em patologia. Com certeza. Que legal, muito bom. Bom, super agradecer. Obrigado, Raquel. Obrigada a você. Muito bom. Obrigado pelas contribuições. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, cresce, né? Cresce. É algo que é do nosso... A gente está falando de uma realidade que todo mundo conhece alguém, ou teve alguém da família. Então, é diferente de falar um nicho de mercado. Isso é global, então é muito bom. É muito bom trazer esse assunto. E mais do que isso, né? Quando a gente vê uma dor, a gente fica triste. Mas quando a gente vê que tem a solução, que é o que vocês estão fazendo, eu acho que isso é sensacional. Então, obrigado, parabéns, né? Super parabéns. Obrigada pela oportunidade. Eu já sou fã de carteirinha de vocês desde quando conheci, né? E é isso. Vocês têm um pique ajuda aí, né? Pô, você começa pelos médicos, né? Sim. Que vão falando, que vão trazendo. Então, agradeço muito, Obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Luiz. Muito bom. De verdade. Obrigado, muito obrigado. Conta com a gente. Que bom. E mulheres, previnam-se. Tem aí Outubro Rosa. Vão lá fazer exame. Importantíssimo. Ótimo. Muito bom. Legal. Obrigado e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Tá valeu. Tchau. E você, gostou do nosso episódio do Valor Insight? Então aproveita e assiste os outros episódios também no seu agregador favorito ou na nossa playlist no YouTube. Até a próxima, um abraço!